Olá pessoal, tudo bem? Sou Adriano Picanso, sou cirurgião do aparelho digestivo, professor da disciplina de Clínica Cirúrgica da Universidade Federal do Amazonas e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que é bastante comum na prática clínica do médico gastroenterologista, do cirurgião do aparelho digestivo e, por consequência, muito de quem faz atendimento clínico acaba se deparando com pacientes com essa queixa que é a doença do refluxo gastroesofágico. Ele é um assunto tão comum que a gente observa que ele é amplamente discutido na maioria das sociedades. Então, a gente vê aqui um consenso asiático e pacífico, o consenso canadense, 2004. A gente, aqui no Brasil, a gente possui o nosso próprio consenso brasileiro sobre doença do refluxo. Então, é um tema realmente bastante estudado, tem bastante literatura, e isso acontece exatamente por ser um problema comum na sociedade. Então, entre 12% a 20% da população sofre com esse problema, com sintomas de refluxo, pelo menos uma vez por semana. Pela definição de Montreal, o que ele define como sendo refluxo? É uma condição na qual o paciente apresenta retorno do conteúdo do estômago para o esôfago, causando sinais ou causando sintomas ou complicações, tá certo? O consenso brasileiro ele é um pouquinho mais específico, ele coloca como sendo o fluxo retrógrado de conteúdo gastroduodenal para o esôfago e ou órgãos adjacentes, acarretando um espectro variável de sintomas ou sinais que podem ser esofagianos ou extraesofagianos. E esses sinais podem estar associados ou não à lesão tecidual, por exemplo, a esofagite. É comum a gente encontrar isso no paciente com doença do refluxo. Aqui a gente observa na figura um paciente se alimentou, no caso aqui já está um conteúdo líquido. Quando a gente tem não tem o refluxo, o alimento tenta até retornar aqui pelo esôfago através do esfíncter inferior, mas não consegue, por conta dos vários mecanismos de contenção que existem aqui nessa localização. E quando tem alguma falha de algum mecanismo de contenção, esse conteúdo aqui do estômago acaba retornando para o esôfago, causando sintoma. Sem dúvida, é uma das afecções mais prevalentes na prática clínica médica de uma maneira geral, e mais comum ainda no dia a dia do cirurgião do aparelho digestivo, do gastroenterologista. O tubo digestivo é a afecção clínica mais comum, é o que a gente observa com mais frequência no ambulatório. A pirose, sem dúvida, é o sintoma mais predominante, que é aquele sintoma de dor na região epigástrica com uma queimação. Normalmente essa dor pode se estender para a região retroesternal, então é um sintoma comum que acomete 20% da população pelo menos uma vez na semana. Então é bem frequente realmente. Como eu mostrei aqui dados brasileiros, dados do consenso brasileiro, em torno de 12% a 20% a incidência da doença do refluxo aqui no nosso país. Como eu estava falando, existem vários mecanismos de contenção, mecanismos naturais que fortalecem aquela barreira anti-refluxo. Então, o esfíncter inferior do esôfago é o principal, é o que a gente mais cita, mas o diafragma faz parte dessa barreira de contenção, o ângulo de Rhys, válvula de Gubarov, a membrana freno-esofágica, todos são mecanismos relacionados a esse mecanismo de contenção. Aqui na imagem a gente vê aqui bem o ângulo de Rhys com a válvula de Gubarov, a membrana freno-esofágica como um fator de fortalecimento e, sem dúvida, o que a gente mais cita é o esfíncter inferior do esôfago. Além disso daí, existem outras coisas que acabam influenciando, por exemplo, a peristalse, que é um mecanismo para fazer o clearance, a limpeza esofágica quando você tem refluxo. É uma coisa interessante, todo mundo apresenta uma determinada quantidade de refluxo. O que muda em relação aos sintomas ou não é a intensidade, o tempo que o esôfago fica exposto ao ácido, tá certo? Então, pacientes que têm uma alteração na peristalse do esôfago, que diminuem aquele clearance, a limpeza daquele conteúdo ácido no esôfago, acabam tendo mais sintomas de refluxo. Então, a peristalse é um fator que tem interferência. O tônus do esfíncter inferior do esôfago, pacientes que têm uma hipotonia apresentam mais sintomas, apresentam mais episódios de refluxo e, por consequência, mais sintomas. O diafragma, aquela membrana freno-esofágica ali, quando tem uma falha dela, normalmente ocorre o surgimento da hérnia de hiato, e a hérnia de hiato é um fator que predispõe ao surgimento do refluxo e não deixa dúvida para a gente,
um aumento do gradiente da pressão tóraco-abdominal. Então, qualquer coisa que aumente a pressão intraabdominal, obesidade, volumes, massas abdominais de grandes volumes, favorecem o refluxo. Por exemplo, a gravidez, é comum durante a gravidez a paciente apresentar sintomas de refluxo por conta do aumento da pressão intraabdominal. E o que a gente vê com mais frequência é a obesidade, fazendo com que ocorra uma alteração desse gradiente de pressão. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico do paciente com doença do refluxo? Inicialmente, uma anamnese cuidadosa. Investigar o paciente quais são os sintomas que ele apresenta. Tem sintomas que são bem característicos. Azia, a pirose, a regurgitação são sintomas que dão uma boa indicação para a gente do que o paciente está sentindo. Avaliar a intensidade com que o paciente sente isso, se é um sintoma muito intenso, por quanto tempo ele sente aquela queixa, né? É rapidamente, é logo após a refeição, é antes da refeição, se ele se alimenta, se ele se alimenta e tem aquele sintoma, ou se ele deixou de se alimentar por o sintoma aparecer, e a frequência, se é 1, 2, 3, se é diariamente, tá certo? Então, são coisas que chamam a nossa atenção e que devem fazer parte de uma boa avaliação. Desculpa. Então, ainda falando aqui em relação aos sintomas, a gente pode classificar os sintomas, o quadro clínico do paciente com doença do refluxo, tanto com síndromes esofágicas quanto com síndromes extraesofagianas. O paciente pode apresentar sintomas que não são sintomas esofágicos. Então, síndromes sintomáticas. Normalmente, a gente tem aquele quadro típico da doença do refluxo, que o paciente tem azia, a pirose, a regurgitação, tem pelo menos isso 1, 2 vezes por semana, tá certo? Ou ele pode ter uma dor torácica, que é por conta do refluxo do conteúdo ácido, pode causar um espasmo no esôfago e causar dor. Quando a gente tem essa síndrome esofágica com lesão endotelial, lesão da mucosa esofágica. Então, a gente pode ter uma esofagite de refluxo. Normalmente, a gente identifica isso através da endoscopia. E em casos mais complicados, aquele paciente que tem um refluxo muito prolongado, ele pode evoluir com uma estenose esofágica, com esôfago de Barrett, que é uma alteração em consequência do refluxo, da exposição ácida à mucosa esofágica prolongada, onde ocorre uma troca do epitélio estratificado para o epitélio colunar, e isso é uma lesão pré-neoplásica, merece um acompanhamento de perto. E em casos avançados, o adenocarcinoma. Pacientes que apresentam sintomas extraesofágicos têm sintomas que são propostos e sintomas estabelecidos. O que já está estabelecido que tem associação com a doença do refluxo? Tosse, laringite, asma e erosão dentária. Então, são sintomas que a gente já tem uma associação estabelecida com a doença do refluxo. E algumas doenças que estão sendo propostas, faringite, sinusite, fibrose pulmonar e otite média recorrente. Então, se a gente encontrar paciente com esses sintomas extraesofagianos, a gente deve ter na nossa cabeça, na nossa mente, que pode se tratar de uma doença do refluxo. Então, paciente que chega com tosse crônica, que não melhora, já foi avaliado pelo pneumologista, já foi avaliado pelo otorrino, e não tem tido melhora, a gente deve lembrar da doença do refluxo. Quadro clínico comum, 90% dos pacientes com doença do refluxo vão apresentar pirose e regurgitação, é o sintoma comum. Entretanto, a ausência desses sintomas não exclui o diagnóstico, exatamente por conta da presença dos sintomas atípicos da doença do refluxo. A gente já falou um pouquinho aqui também das manifestações extraesofágicas, repetindo aqui normalmente, asma, tosse crônica, bronquite, pneumonias de repetição. Em relação à parte otorrinolaringológica, coquidão, pigarro. O pigarro é uma queixa comum no ambulatório. O paciente o tempo todo com aquela sensação de que tem um corpo estranho na garganta, que a gente conhece como globus faríngeo. E aquela sensação de pigarro, de estar com a garganta arranhando, realmente são queixas extremamente comuns. Dentre os sintomas típicos da doença do refluxo, alguns sintomas a gente considera como sintomas de alarme. Normalmente podem ocorrer naquelas fases avançadas de doença do refluxo ou serem outras doenças, por exemplo, uma neoplasia gástrica, uma neoplasia de esôfago, simulando a doença do refluxo. Disfagia e odinofagia são sintomas de alarme. Esse paciente merece uma avaliação mais detalhada.
anemia, hemorragia digestiva e emagrecimento, sintomas de alarme, o paciente tem que ser investigado, paciente com história familiar de neoplasia ou que apresentem náuseas e vômitos frequentes. O paciente que tem a doença do refluxo, ele sente a regurgitação, às vezes o alimento vem até a boca, mas normalmente ele não vomita. Ele acaba deglutindo isso daí novamente, que a gente até conhece como síndrome da ruminação. Outra coisa que chama a atenção para ser um sintoma de alarme é sintomas muito intensos, muito frequentes. O paciente não tem uma folga, um período em que ele esteja bem sem sintomas. Ou pacientes que têm sintomas noturnos. Regurgitação noturna é um sintoma que a gente deve ficar mais atento. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico do paciente com refluxo? A gente já coletou uma história dele, uma história bem coletada, a gente avaliou os sinais, sintomas, a frequência, intensidade, duração. Então, ele tem uma história característica, ele tem aqueles sintomas que são bem característicos. Para a gente prosseguir com a investigação dele, a gente pode utilizar a endoscopia. Apesar de ter uma sensibilidade baixa para o diagnóstico da doença do refluxo, de apenas 60%, é um exame que a gente tem uma facilidade de acesso maior. A gente utiliza ela como avaliação inicial e ela ajuda a gente a avaliar as consequências do refluxo, como, por exemplo, a esofagite. Então, a gente tem as classificações endoscópicas para esofagite, que tem a classificação de Savary-Miller e a classificação de Los Angeles, que é a que a gente utiliza mais atualmente, é o que a gente mais utiliza. Ela ajuda a gente a avaliar a gravidade e possibilita realizar biópsias. Às vezes a gente confunde o refluxo com uma síndrome dispéptica, com uma gastrite. Então, a endoscopia ajuda a gente a avaliar e a excluir, por exemplo, uma neoplasia, algum sintoma mais grave. A classificação endoscópica para a esofagite tem a classificação de Savary-Miller modificada, tá certo? Vai de 1 a 5, onde a gente vê o 1 tem uma ou mais erosões lineares ou ovaladas em uma única prega longitudinal, onde a gente chega aqui, olha, até o grau 4, onde o paciente pode ter úlcera, estenose, isoladas ou associadas a lesões de graus 1 ou 3. Vocês vão ver isso aqui com calma. Ou epitélio colunar em continuidade com a linha Z, circunferencial ou não. Os endoscopistas praticamente não utilizam mais essa classificação. Aqui a gente utiliza com bastante frequência a classificação de Los Angeles. Vai de grau A a grau D, tá certo? Então, grau A, uma ou mais erosões menores que 5 milímetros. Grau B, uma ou mais erosões maiores do que 5 milímetros em sua maior extensão, não contínuas entre os ápices de 2 pregas esofágicas. Grau C, erosões contínuas entre os ápices de pelo menos 2 pregas, envolvendo pelo menos 75% do órgão. E grau D, erosões ocupando pelo menos 75% da circunferência do esôfago. Então, são casos evolutivos, onde a gente vai vendo aqui uma esofagite grau A, pequenas erosões menores que 5 milímetros. Aqui a gente já vê erosões maiores do que 5 milímetros não confluentes. Aqui a gente já vê erosões coalescentes, elas vão se juntando, tá certo? Mas ainda menores que 75% da luz. E aqui a gente já vê, olha, circunferencialmente, envolvendo a luz do esôfago distal ali, com erosões maiores do que 5 milímetros. A endoscopia vai ser o exame de primeira linha que a gente vai utilizar para avaliar as consequências do refluxo, como a esofagite, e avaliar, por exemplo, a presença do esôfago de Barrett, que a gente já falou um pouquinho, que é uma complicação de exposição ácida prolongada do esôfago. Ela vai ajudar a gente a descartar as condições que imitam sintomas da doença do refluxo, como, por exemplo, tumores e estenoses. E, dentro da motilidade digestiva, o que tem de mais recente é o consenso de Lyon e o consenso de Porto, a gente vai falar bastante sobre eles aqui, onde eles falam sobre que exames e o tipo de informação que eles dão para a gente. Então, em resumo, os achados da endoscopia podem ser importantes, específicos para a gente avaliar o refluxo, mas ela tem uma baixa sensibilidade para o diagnóstico da doença do refluxo. Então, quando é que eu consigo fechar o diagnóstico de doença do refluxo com a endoscopia? Pelo consenso de Lyon, isso vale para o consenso de Porto também, quando eu tenho um grau de esofagite, grau C ou D, ou esôfago de Barrett, ou uma estenose péptica.
e são consideradas como diagnóstico de certeza de doença do refluxo. Então, se eu tiver algum desses achados, quer dizer que eu tenho doença do refluxo. E se eu tenho uma esofagite grau A ou B? Provavelmente eu tenho refluxo, mas ele não me dá uma confirmação em relação ao diagnóstico. Provavelmente eu vou precisar de outros meios que vão me ajudar a fazer esse diagnóstico. O esofagograma ou seriografia esôfago, estômago, duodeno, ou um raio-x contrastado do esôfago, ele ajuda a gente a avaliar a morfologia e complicação, principalmente quando eu tenho uma estenose, ou condições favorecedoras da doença do refluxo, como, por exemplo, a hérnia de hiato. Entretanto, ele não identifica a esofagite. Isso aqui a gente só consegue ver através da endoscopia, tá certo? Nem os outros exames a gente vê esofagite, somente na endoscopia. Então, ele me ajuda, mas ele não caracteriza adequadamente a doença do refluxo. Então, esse aqui seria um esofagograma normal, tá certo? E aqui um esofagograma onde a gente consegue identificar uma hérnia de hiato, quando o estômago acaba subindo para a região torácica. A manometria esofágica é um exame importante de avaliar a fisiologia, avaliar o funcionamento do corpo esofágico, tá certo? Ele avalia a atividade motora do esôfago e a funcionalidade dos esfíncteres, tanto o esfíncter superior quanto o esfíncter inferior. Ele me ajuda a avaliar a evolução da doença, porque o paciente que tem uma exposição prolongada ao ácido, ele acaba perdendo motilidade, a peristalse do esôfago fica comprometida. Então, eu fiz um exame de manometria hoje, daqui a 5 anos esse paciente não tratou o refluxo, ele pode ter um comprometimento da motilidade do corpo esofágico, então me ajuda a avaliar a evolução. Avalia distúrbios motores específicos do esôfago, por exemplo, a acalásia, que é um distúrbio que a gente tem falha de contratilidade, com falta do relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, simula a doença do refluxo, me ajuda a avaliar aqui com a manometria. Pacientes que a gente cogita a cirurgia para o tratamento do refluxo, é importante que a gente tenha uma avaliação motora pré-operatória, isso ajuda na definição da técnica operatória. E a localização dos esfíncteres para a gente realizar o próximo exame, que é a pH-metria esofágica ou a impedância de pH-metria. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. O que o consenso de Lyon traz em relação à manometria esofágica para a investigação da doença do refluxo? Primeira coisa, existem 2 tipos de manometria. Manometria esofágica convencional, onde a gente utiliza uma sonda que tem 8 canais, e a manometria esofágica de alta resolução, onde tem 24 canais para avaliação do corpo esofágico. A gente já tem um ganho em relação à sensibilidade aí bem maior. E o que a gente identifica aí? O achado mais comum na manometria é o padrão de motilidade normal, ou seja, o paciente tem uma manometria esofágica normal, o que não quer dizer que esse paciente não tem refluxo. Isso significa que ele tem um bom esôfago ainda, que está compensando aqueles episódios de refluxo, que tem um bom clearance esofagiano, mas que não descarta a doença do refluxo. Ele me diz que se eu optar por operar esse paciente, se ele tiver indicação de cirurgia, eu tenho um esôfago bom para responder ao meu procedimento cirúrgico. Uma outra coisa bem interessante, aqui naquele achado comum ali da manometria esofágica, a gente sempre imaginou que o paciente que tem refluxo é porque ele tem uma hipotonia do esfíncter inferior do esôfago. Isso nem sempre é verdadeiro. 70% dos pacientes que apresentam refluxo, eles são consequências do relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago e não por conta de uma hipotonia. Então, ele tem uma manometria normal e o refluxo ocorre quando tem um relaxamento transitório. Então, chama a nossa atenção também esse achado na manometria. A gente vai encontrar uma manometria normal, mas o paciente não quer dizer que ele não tenha o refluxo. E o que vai me dar o diagnóstico de certeza da doença do refluxo? A pH-metria e a impedância, o pH-metria. O que elas vão me mostrar? A presença e a intensidade do refluxo gástrico. Ela ajuda a caracterizar o padrão do refluxo. Ela me ajuda a fazer uma associação entre a queixa clínica com o refluxo, porque eu consigo identificar. O paciente vai referir para mim, ele anota o sintoma que ele teve. Eu senti um refluxo às 15h47. Então, quando a gente estiver analisando o exame, a pH-metria dele, eu vou olhar lá às 15h47 se ele apresentou realmente um episódio de refluxo ou não. E isso é importante para pacientes portadores de refluxo que não apresentam esofagite na endoscopia.
que é um achado comum. Como desvantagem, ela não avalia a esofagite, que são as lesões que a gente já vai identificar no esôfago, isso aqui a gente vê na endoscopia, e as complicações como a estenose. E também não avalia um refluxo gastroduodenal. Quando vem um refluxo não ácido, a pH-metria ela não consegue identificar, porque ela só consegue identificar paciente que teve refluxo ácido. Então, dentro do preparo para o paciente fazer a pH-metria, ele não pode estar tomando um inibidor da bomba de próton, porque vai diminuir a secreção ácida. Ele não pode estar tomando um antiácido próximo de fazer o exame, tá certo? Porque ele só vai detectar, a gente só vai considerar um episódio de refluxo se o pH cair abaixo de 4. Indicação para realizar a pH-metria ou impedância pH-metria, isso aqui também, segundo os consensos de Porto e o consenso de Lyon, são muito parecidos as informações que tem num consenso e no outro, mas um acaba reforçando o outro. Então, indicada para pacientes com melhora incompleta após a prova terapêutica ou fraca resposta à terapia com inibidor de bomba de prótons, antes ou em segmento da cirurgia anti-refluxo, e para pacientes com sintomas atípicos, como, por exemplo, tosse, eructação frequente e suspeita de ruminação. Então, é indicado para esses pacientes a monitorização do refluxo, tá certo? E o que é como é que eu vou avaliar se esse paciente, no resultado de uma pH-metria, por exemplo, se ele tem um refluxo? A quantidade de episódios de refluxo ácido. Então, se eu tenho mais do que 80 episódios em 24 horas, é um exame considerado como anormal. Se eu tenho um exame menor do que 40, a gente pode considerar como refluxo fisiológico, tá certo? E entre essa área, entre 40 e 80, a gente fica numa zona de penumbra ali, onde a gente vai precisar avaliar outros aspectos relacionados à história do paciente. Uma outra coisa que tanto o consenso de Lyon quanto o consenso de Porto, eles colocam como diagnóstico de certeza de refluxo é o tempo de exposição ácida. Então, se eu tenho um paciente com tempo de exposição ácida maior do que 6%, ele é considerado como um exame anormal. Então, é um diagnóstico de certeza de doença do refluxo. Se eu tenho um paciente com tempo de exposição ácida menor do que 4%, ele é um exame normal. E entre 4% e 6% a gente considera como inconclusivo, que a gente deve levar outras coisas ali em consideração. Qual que é a importância desse tempo de exposição ácida? É porque os sintomas eles têm uma relação com esse tempo de exposição ácida. Então, olha só aqui, olha, indivíduos saudáveis em amarelo, o período aqui são horas, em 24 horas, tá certo? Nas 24 horas do dia, e aqui na coluna o tempo de exposição ácida. Então, a gente observa pacientes aqui, olha, que apresentam pouco tempo de exposição ácida, eles praticamente não apresentam sintomas. Conforme vai aumentando esse tempo de exposição ácida, ele pode apresentar aqui sintomas ocasionais, e a gente vê que vai aumentando para sintomas diários, quando já chega ali a 3% a 4%, até sintomas quase permanentes, quando ele passa aqui dessa faixa dos 4% de exposição ácida. Então, foi considerado pelos dois consensos aqui, olha, o tempo de exposição ácida maior do que 6, como diagnóstico de certeza de doença do refluxo gastroesofágico. Eu já realizei alguns exames de pacientes que chegaram a apresentar 15%, 20% de tempo de exposição ácida, realmente pacientes bastante sintomáticos. Trouxe aqui para ilustrar para vocês um exame de pH-metria. Essa aqui é a pH-metria de um canal. Então, a gente considera um episódio de refluxo quando a linha cai abaixo aqui, olha, dessa linha aqui, desse patamar, que é o pH abaixo de 4, e por um tempo maior do que 20 segundos. Então, esse paciente aqui ele tem alguns episódios de refluxo, mas é uma quantidade de refluxo fisiológico, tanto pelo tempo de exposição ácida, quanto pela quantidade de episódios de refluxo. Já diferente desse outro paciente aqui, olha. Ele teve vários episódios de refluxo, provavelmente mais do que 80 aqui, e o tempo de exposição ácida dele também foi maior do que 6%. E olha só, vocês vão vendo aqui que ele está referindo os episódios de refluxo. Ó. Então, cada vez aqui que ele teve um episódio de refluxo, o refluxo coincide com o episódio de refluxo coincide com o sintoma que o paciente apresentou. A impedância e pH-metria, sem dúvida, é o exame considerado padrão ouro para o diagnóstico da doença do refluxo. Ele tem uma sensibilidade de 97%. A sensibilidade da pH-metria ele varia ali em torno de 85%, tá bom?
Ele avalia o movimento anterógrado e retrógrado do conteúdo dentro da luz esofágica. Então, ele tem um canal para avaliar a acidez e os outros canais são de impedância, onde ele consegue avaliar o fluxo e o refluxo. Outra coisa, vantagem da impedância de pH-metria, ele avalia o refluxo ácido, que é o que avalia a pH-metria, só que ele consegue também avaliar o refluxo não ácido e o refluxo de gás, refluxo gasoso. Então, a gente tem ganhos diagnósticos aí. Vários pacientes acabam persistindo com os sintomas por conta de refluxo não ácido. Até 30% dos pacientes podem persistir com sintomas por conta de refluxo não ácido. Como desvantagem que a gente tem é o custo da impedância de pH-metria. Tem um custo alto, os planos de saúde hoje ainda não cobrem a realização desse exame, então a gente não consegue aplicar ele de rotina para todos os pacientes. Esse aqui é um exame, como a gente viu lá, a pH-metria. A pH-metria a gente tinha só esse canal aqui, ó, que era o refluxo, o canal da pH-metria. Então, além do canal da pH-metria que a gente vê aqui embaixo, a gente tem os canais de impedância, onde a gente consegue avaliar se esse conteúdo está vindo de proximal para distal ou se esse conteúdo está vindo de distal para proximal, tá certo? Os consensos de Lyon e de Porto aqui também reforçando que a impedância de pH-metria é considerado o exame padrão ouro para o diagnóstico dos episódios de refluxo, tá certo? A gente já sabe como a gente vai investigar, a gente já sabe quais os pacientes que precisam fazer essa investigação, então a gente consegue fazer também agora a avaliação do diagnóstico diferencial para esses pacientes que têm sintomas de refluxo. Úlcera péptica, tá certo? Os pacientes apresentam sintomas muito parecidos, gastrite, neoplasia, faltou colocar aqui a calásia. A calásia é um distúrbio motor de um déficit de falta de relaxamento do esfíncter inferior do esôfago que pode simular o refluxo em alguns momentos. O tratamento do paciente com doença do refluxo, qual que é o nosso objetivo quando a gente pega um paciente que a gente vai tratar? O alívio dos sintomas. Sem dúvida, esse é o nosso principal meta quando a gente pega um paciente com doença do refluxo. Pacientes que apresentarem esofagite ou complicação, cicatrização dessas lesões e prevenção de recidivas da esofagite e reduzir o potencial agressivo do conteúdo gástrico no esôfago. A mucosa do estômago ela é uma mucosa preparada para tolerar ácido. A mucosa do esôfago ela não é preparada para tolerar ácido. Então, a gente não pode ficar expondo essa mucosa a um tempo muito prolongado de ácido. Primeira fase do tratamento do paciente com doença do refluxo, vão envolver medidas comportamentais. O paciente não pode ter na cabeça que ele vai tomar uma medicação e que só isso vai ser a solução para os problemas dele. Ele vai ter que ter a parcela dele de comprometimento com o tratamento dele. Então, algumas medidas que ele vai tomar em casa. Elevação da cabeceira da cama, em torno de 15 centímetros. Aí tem duas formas que ele pode fazer isso. Elevar a cabeceira de uma maneira geral, colocar elevar o pezinho em relação à cabeceira, tá certo? Algumas desvantagens, o parceiro que não sofre de refluxo pode reclamar um pouquinho em relação a isso daí, ou utilizar travesseiros anti-refluxo, que te apresentam a elevação, é uma possibilidade. Moderar a ingestão de alguns alimentos que podem piorar os sintomas do refluxo, então alimentos gordurosos, cítricos, café, bebidas alcoólicas, bebidas gaseificadas acabam piorando muito o refluxo, porque aumentam ali a produção de gases, tá certo? Então estimula um relaxamento transitório do esôfago. A mesma coisa, menta, hortelã, produtos à base de tomate acabam aumentando os relaxamentos transitórios do esfíncter inferior do esôfago, predispondo ao refluxo. Alguns medicamentos podem facilitar também, alterar essa questão do mecanismo de relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, como bloqueadores do canal de cálcio, alendronato, teofilina. Evitar deitar-se 2 horas após as refeições. Evitar refeições copiosas, refeições com líquidos líquido durante a refeição. São coisas que acabam piorando os sintomas do refluxo. O paciente deita depois de se alimentar, uma refeição copiosa principalmente. Suspensão do fumo e a redução do peso corporal em pacientes com obesidade. A gente já viu ali que um aumento do gradiente de pressão intraabdominal é um fator de risco. E se o paciente não tirar esse fator de risco, não adianta a gente utilizar um inibidor de bomba de próton, diminuir a acidez do estômago, porque ele vai continuar tendo o refluxo agora de um conteúdo não ácido.
Tratamento medicamentoso. Quais são as opções que a gente tem disponíveis? Isso aqui está um pouquinho desatualizado, tá certo? Tinha a bloqueadores H2. Há pouco tempo a ranitidina foi retirada do mercado, os bloqueadores H2. Então, não está sendo recomendada a utilização desses medicamentos para o tratamento do refluxo, síndrome dispéptica. O que a gente vai utilizar aqui? Ó? Inibidores da bomba de prótons, e a gente tem uma gama muito grande de medicamentos que a gente pode utilizar. Medicamentos com baixo custo, como, por exemplo, o omeprazol, até medicamentos que apresentam um custo mais elevado, mas também vão apresentando um melhor controle do tempo da acidez do estômago, como é o omeprazol e o dexlansoprazol. Além de procinéticos, medicamentos que melhorem a motilidade do estômago, acelerem o esvaziamento do estômago e, por consequência, diminuindo o tempo que o estômago está cheio, diminuindo os episódios de refluxo. O que a gente mais utiliza comumente é a domperidona. Então, a gente já viu ali os pacientes com sintomas. Como é que a gente vai trabalhar, principalmente para quem não é especialista, quem não é cirurgião do aparelho digestivo, quem não é o médico gastro, o médico clínico geral. Então, ele fez uma avaliação do paciente, identificou os sinais e sintomas, existe a hipótese de doença do refluxo. Então, o paciente tem sintomas típicos da doença do refluxo: azia, pirose, queimação, regurgitação. Se esse paciente tiver menos de 40 anos, a gente pode iniciar a terapia com inibidor de bomba de próton, tá certo? 20 miligramas pela manhã em jejum por 2 a 4 semanas, associado a um procinético. Se esse paciente tem persistência dos sintomas, eu vou referenciar ele para um especialista. Se esse paciente teve uma melhora completa dos sintomas, excelente. Ou seja, você fez ali o que a gente fala que é prova terapêutica. Você iniciou o tratamento do paciente, supondo que ele tinha doença do refluxo, fez a medicação, o paciente melhorou. Opa, a prova terapêutica deu certo. Então, melhorou dos sintomas do refluxo. A gente vai suspender a medicação e manter o acompanhamento desse paciente. Se ele tiver retorno dos sintomas, nós vamos ter duas opções. Ou eu vou fazer um novo ciclo de prova terapêutica para esse paciente, ou eu vou observar se ele tem algum sintoma de alarme ou recaídas frequentes, que vai me indicar o que a gente possa estar referenciando esse paciente para um especialista. Paciente com sintomas atípicos ou sintomas de alarme, a gente não deve perder tempo com esse paciente na rede básica. A gente tem que encaminhar esse paciente para um especialista para que ele não perca tempo de avaliação, de investigação e de tratamento. Às vezes, esse paciente não vai se dar bem com o tratamento medicamentoso e vai precisar de uma avaliação, por exemplo, para um procedimento cirúrgico, tá certo? Pacientes com menos de 40 anos ou com sintomas de alarme, referenciar para um especialista e esses pacientes, idealmente, já realizar um exame de endoscopia. Outra coisa que chama a nossa atenção quando a gente está realizando o tratamento desse paciente: a esofagite não progride com o passar do tempo. Na maioria dos pacientes, somente 15% desses pacientes acabam evoluindo, tá certo? Então, isso é uma coisa boa, só que 80% desses pacientes apresentam recidiva em 6 meses sem medicação. Ou seja, é uma quantidade significativa dos pacientes e que às vezes vão precisar de um tratamento prolongado. E a nossa maior dificuldade para esses pacientes é o quê? Manter esses pacientes assintomáticos no longo prazo. Quando a gente faz o tratamento da doença do refluxo, a gente está tratando o refluxo, a gente está diminuindo a acidez do estômago. Você não está melhorando o funcionamento do esfíncter inferior do esôfago, você não está impedindo o relaxamento transitório do esfíncter inferior, você não está melhorando a motilidade. Você está diminuindo a acidez, então o paciente pode continuar apresentando alguns episódios de refluxo, só que como não vão ser refluxos ácidos, ele vai ter menos sintoma. Tá? E olha só que esse dado bem interessante: 40% dos pacientes em uso do inibidor de bomba de prótons mantêm os sintomas. Isso são relacionados a sintomas não ácidos. Então, esses pacientes que não melhoram com o tratamento clínico, com a medicação, que não melhoram com as modificações no estilo de vida, eles passam a ser candidatos do tratamento cirúrgico. E o que a gente tem em relação ao tratamento cirúrgico? A fundoplicatura, tá certo? Realizada por via laparoscópica. Em 5 anos, os pacientes podem apresentar até 93% de controle dos sintomas e em 10 anos, 89%
do controle dos sintomas. É um índice bem significativo de melhora dos sintomas. Alguns trabalhos também mostram que você tirando a exposição ácida desses pacientes, a gente apresenta uma melhora da motilidade do corpo esofágico, podendo, inclusive, melhorar a competência do esfíncter inferior do esôfago. Por consequência disso daí, melhorar o controle dos sintomas do refluxo. Não existe nem dúvida de a gente comparar o tratamento laparoscópico quando fundoplicatura aberta. A fundoplicatura laparoscópica é o que tem de melhor para o tratamento da doença do refluxo, principalmente o que a gente mais utiliza hoje é a fundoplicatura Nissen, que a gente vai mostrar mais à frente, mas existem outras possibilidades técnicas que podem ser utilizadas dependendo de como está a peristalse do corpo esofágico. Então, quais são os pacientes que teriam indicação para o tratamento da cirurgia? Aqueles pacientes que apresentam pirose e regurgitação sem melhora com o uso do inibidor de bomba de próton, aqueles pacientes com tosse induzida por refluxo que não melhoraram com a medicação e com as medidas clínicas. Olha só, essa indicação ela é bem interessante. Normalmente, pacientes jovens que não têm condições financeiras de manter o tratamento com medicação, às vezes a medicação são caras, não são disponíveis no sistema de saúde, então o paciente tem que manter aquele tratamento, comprando aquela medicação para que ele consiga controlar os sintomas. O paciente não quer manter o tratamento clínico, é uma opção, é uma indicação de tratamento. E mulheres pós-menopausa com osteoporose. O uso crônico do inibidor de bomba de prótons vai diminuir a absorção de cálcio, então comprometendo ali a osteoporose. São algumas indicações que devem ser individualizadas. Você vai avaliar aquele paciente, se ele tem indicação ou se ele se enquadra em alguma dessas indicações para você conversar de maneira adequada com ele e escolher a melhor opção de tratamento. Já existem algumas opções de tratamento endoscópicos que parecem mostrar bons resultados no tratamento da doença do refluxo, onde utiliza ondas de alta frequência para fazer um fortalecimento daquela musculatura, mas também são utilizados para casos selecionados. O tratamento com esse nome comercial é Stretta. Vocês podem dar uma pesquisada também sobre essa possibilidade de tratamento. Em relação, comparando o tratamento cirúrgico com o tratamento clínico, alguns trabalhos mostram que a fundoplicatura laparoscópica é mais efetiva que o tratamento clínico no curto e médio prazo, tá certo? Então, sendo uma boa opção de tratamento. Quando a gente opta, vê que o nosso paciente tem indicação de cirurgia e o paciente opta por fazer o tratamento cirúrgico, a gente precisa fazer o preparo dele no pré-operatório. Então, a gente já viu quais são os exames que a gente vai precisar, uma endoscopia, onde eu vou excluir doenças que possam fazer parte do diagnóstico diferencial, acalase, estenose esofágica, identificar esofagite, úlceras, realizar o tratamento dessas doenças antes de operar. Muito paciente que faz uso crônico do inibidor de bomba de próton, eles podem apresentar polipose gástrica. Então, a endoscopia vai me mostrar isso daí, a gente vai conseguir tratar e avaliar isso antes da cirurgia. Sem dúvida, pH-metria ou impedância-pH-metria, a gente deve fazer para saber se realmente esse paciente, o quadro dele é de doença do refluxo ou se é alguma outra síndrome dispéptica, se é algum outro tipo de problema que está causando aqueles sintomas no paciente. Existem outras síndromes, como, por exemplo, o esôfago hipersensível, que a gente precisa avaliar que não necessariamente ele precisaria de cirurgia. E o estudo da função da motilidade do corpo esofágico com a manometria, para a gente saber se a peristalse daquele esôfago está funcionando de maneira adequada. Olha só, pacientes com obesidade mórbida, IMC acima de 40, tem que ser considerada a cirurgia bariátrica, e pacientes também com aquele IMC entre 35 e 40 e doença do refluxo, já avaliar, conversar com o cirurgião, qual seria a melhor opção técnica. Eu, particularmente, já sugiro que esse paciente ou perca peso de maneira significativa para ele chegar a um IMC menor do que 30, ou recomendar também a cirurgia bariátrica para esse paciente. A cirurgia laparoscópica ela é feita através de acessos minimamente invasivos, nesse posicionamento aqui do cirurgião, onde o cirurgião opera entre as pernas do paciente, para ele ter um acesso frontal aqui à região da transição esôfago-gástrica, a região que a gente vai fazer a cirurgia. Então, a gente vai fazer
a liberação dessa transição aqui esôfago-gástrica, fazer a liberação dos vasos gástricos curtos aqui do baço, para que a gente consiga fazer uma válvula bem calibrada, não fique uma válvula apertada. Com isso, a gente diminui a possibilidade de disfagia no pós-operatório. Então, quando a gente identificou aqui, olha, o hiato esofágico, pilar esofágico direito, pilar esofágico esquerdo, se o paciente tiver uma hérnia de hiato, a gente vai fazer o fechamento, a aproximação desses pilares, tá certo? Para posteriormente a gente fazer a confecção da válvula. Então, a cirurgia para o tratamento do refluxo envolve 2 procedimentos. A hiatoplastia, que é o que a gente faz aqui com a aproximação dos pilares, e a fundoplicatura. Fechado aqui, olha, o hiato esofágico, a gente faz a passagem do fundo gástrico por trás aqui do esôfago. A gente tem que ter muito cuidado na dissecção aqui dessa região para não causar uma lesão do nervo vago, tá certo? A gente consegue identificar bem ele, o que poderia levar a uma gastroparesia, retardo do esvaziamento gástrico com piora desses sintomas do refluxo. Então, a gente passando aqui o fundo gástrico, posteriormente ao esôfago, a gente vai fazer a confecção da válvula, que pode ser uma válvula total, como a gente falou, a válvula de Nissen, ou uma válvula parcial. TOP é o nome como a gente conhece, tá certo? Então aqui, olha, confecção de uma válvula fundoplicatura Nissen, válvula total, uma válvula de 2 a 4 centímetros já é suficiente para a gente ter um bom mecanismo de contenção, uma boa barreira anti-refluxo. Normalmente, essa válvula que a gente faz calibrada com uma sonda de Fouché, número 32 frentes. Então, paciente dificilmente vai apresentar algum grau de disfagia. Mas podem acontecer. Normalmente, 2, 3 meses é comum que o paciente apresente alguma queixa de disfagia, algum entalo, principalmente quando ele não segue a orientação dietética nesses primeiros dias de pós-operatório. Então, como é que a gente vai manejar esse paciente no pós-operatório? Inicialmente com dietas de líquidos claros, já no dia da cirurgia. Então, 6 a 8 horas depois da cirurgia, eu já libero uma dieta de líquidos claros para esse paciente. Água, suco, Gatorade. Pede para o paciente tomando devagar e observa se ele vai sentir alguma disfagia. A gente deve evitar alimentos sólidos, pão, carne, bebidas carbonatadas na manhã seguinte. E deve ser mantida a restrição dessas dietas por pelo menos 2 semanas. Então, como é que eu faço? Primeiros 7 dias, dieta líquida. Entre 7 e 14 dias, a gente progride para uma dieta pastosa. Depois do 14º dia, o paciente já vai comer alimentação normal, sempre orientando ele em relação à mastigação. Se ele não mastigar adequadamente, o paciente pode sentir um entalo de um pedaço de carne, às vezes que ele não mastigou adequadamente. Eu, na alta do paciente, ainda dou com inibidor de bomba de prótons, mantenho por pelo menos 30 dias, um antiemético e a domperidona para acelerar o esvaziamento gástrico durante esse período aí de 15 a 30 dias no pós-operatório, tá certo? Reavaliar a liberação da dieta em 2 semanas, é o protocolo que a gente faz. Normalmente, o nutricionista consegue ajudar muito a gente nessa orientação, nesse acompanhamento do paciente. Isso é importante. Alguns pacientes acabam perdendo peso durante esse período de pós-operatório, exatamente por ficar com uma dieta mais restrita, com uma dieta mais líquida, ele não consegue todas as calorias que ele precisa. E esse emagrecimento para pacientes que têm um pouquinho de sobrepeso ajuda também no controle dos sintomas. Era isso que a gente queria conversar um pouquinho com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante. Eu fico à disposição na minha página do Instagram. Eu vou deixar aqui para vocês, Dr. Adriano Picanco, tudo junto, tá certo? A gente pode tirar algumas dúvidas de vocês e espero realmente que vocês tenham aproveitado. Pessoal, até a próxima.